Olá, amigos! No capítulo 39 da nossa novela favorita veremos que Atícia encontra a pulseira de diamantes que sua deu a Sirin. Além de Arif e Yusuf serem detidos pela polícia, Nezir também consegue saber a localização exata de Sarp. O capítulo começa quando Henry pergunta a Seida se ela se sente melhor em relação a eles agora. Seida responde que na realidade ainda está um pouco triste, mas já assimilou melhor. Ela pergunta como ele lidou com a perda da esposa. Ele conta que depois que ela morreu não se lembra muito do que aconteceu porque só queria esquecer. Nos primeiros dias as pessoas choraram porque ficaram em choque, enquanto ele apenas sentia-se ausente, sem poder pensar. Os olhos de Henry se enchem de lágrimas e ele conta que nos dias seguintes à morte de sua esposa ele mergulhou na escuridão e sentiu que também havia morrido. Seida pergunta o que acontece depois de passar por essas etapas. É possível esquecer? Henry responde que a dor é contínua e nunca passa. Quando essa pessoa vai embora, algo dentro de você também morre e você nunca mais será o mesmo. Ele morreu pouco a pouco desde que seu pai, seu tio e sua esposa morreram e o que resta dele nesta hora jantando com ela. Henry pede desculpas por deixar o jantar um pouco triste e pede que comecem a saborear a comida. Seida diz a ele que não há problema. Ela descobriu que é melhor falar das coisas do que tentar esquecê-las e isso ajuda muito. Henry diz que é verdade, mas eles deveriam mudar de assunto. Ele pergunta se ela tem namorado, pois lembra que muitos caras gostavam dela. Surpresa, Seida responde que não tem e que os homens que gostavam dela só queriam aproveitar. Henry pede que ele não fale assim, pois todos os homens não são iguais. Seida diz que tem razão. Conhece homens muito bons como Arif ou seu pai em ver. Henry diz a ela que Arif parece estar muito interessado nela e pergunta se eles estão em um relacionamento. Seida responde que não e depois de pensar pergunta a Henry se foi Arif quem lhe pediu para lhe dar um emprego no refeitório. Henry diz que sim, mas não quer problemas com isso. Seida ri e diz que todos sempre procuram uma forma de ajudar uns aos outros. Ela teria feito o mesmo por Arif, se a situação fosse inversa. Seida deixa claro que é apenas amiga de Arif, pois ele ama Bahar e ela também o ama. Henry, um pouco espantado, diz que está tudo bem. Seida também confessa que teve um relacionamento com o pai de Arif, embora não tenha sido nada romântico. Ela fez isso porque não precisava pagar o aluguel e ele a ajudou com algumas dívidas, mas agora está tudo acabado. Henry olha seriamente para Seida e pede que ela lhe conte sobre Sirin, embora tenha a impressão de que ele não a aprecia muito. Seida, um pouco séria, diz que isso é verdade, mas nem mesmo seu pai Enver a ama muito. Henry pergunta por que Seida diz que não há ninguém que goste muito daquela mulher. Henry apenas olha para ela e não diz nada. A dona do restaurante avisa que se quiserem ir com ela é hora de ir embora. Henry ajuda Seida com o casaco e eles saem do restaurante. Bahar está deitada na cama com os filhos prontos para dormir. Nizam pergunta se algo está errado com seu pai e Bahar responde que não há nada de errado, ele está apenas cansado. As crianças dizem que acham que o pai está deprimido. Eles ouvem Sarp bater na porta e então a abrem. Ele deseja uma boa noite a todos, mas antes de dormir pede que ela durma com eles. Bahar diz a eles que esta noite eles dormirão com o pai dela e ela irá dormir na sala. Ela sai da sala e Sarp, sorrindo, deita-se no meio dos dois filhos e os abraça. Os pequenos também sorriem e fecham os olhos. Seida está em uma festa com Henry e seus amigos. A loira não se sente muito confortável e fica apenas sentada no sofá. Henry sinaliza para ela ir com eles, mas Seida diz que não e a dona do restaurante avisa que irá acompanhá-la por um tempo. Ela se aproxima de Seida e tenta falar com ela contando que Henry contou que ela trabalhava em outro lugar. Seida conta que trabalhava em um bar. A mulher começa a rir e depois pergunta se ela está falando sério. Seida responde que sim, ela era cantora de bar. A mulher volta para Henry que pede novamente a Seida para ir com eles. Seida se aproxima e enquanto eles conversam ouve alguém batendo na porta. Seida abre e uma mulher do outro lado a olha da cabeça aos pés e entra sem dizer nada. Essa mulher cumprimenta Henry e suas amigas e avisa que vai dar o casaco para a garçonete. Ela joga o casaco para Seida e Henry ele diz a ela que ela é uma amiga de infância. A mulher não se desculpa e continua conversando. Henry vai até a cozinha tomar um drink, enquanto Seida se sente tão mal que abre a porta e sai do local sem que Henry perceba. Seida anda sozinha pela rua chorando, porque não se sente nada bem.
Enquanto isso, vemos dois homens entrando na vizinhança de Arif garantindo que ninguém os veja. Eles chegam ao refeitório de Arif e abrem os cadeados das portas. Um deles entra com uma lanterna enquanto o outro vigia a entrada. Seida caminha pela mesma rua e olha desconfiada para esse homem, mas continua seu caminho e entra no prédio. Ela bate na porta de Arif e avisa que há um homem suspeito na frente de seu negócio. Arif diz que está bem e vai verificar. Seida pede a ele a segunda via da chave de seu apartamento, já que ela deixou tudo na festa. Arif pergunta de onde ela vem tão tarde sem nada. Seida responde que estava com Henry em uma festa e sobe. Arif sai do prédio e vê dois homens se afastando. Ele verifica se a fechadura de sua empresa está segura e se tudo está em ordem, para não pensar nada de ruim. No dia seguinte vemos Sarp sentado ao lado de Bahar, que passou a noite no sofá. Ela acorda e pergunta onde estão as crianças. Sarp responde que eles ainda estão dormindo. Bahar vê que Sarp está deprimido e pede que ele não se comporte assim. Ele deveria estar mais forte porque as crianças não suportam vê-lo assim, estão preocupadas e assustadas. Sarp pergunta se ela pensa o mesmo. Ele sabe que ela o odeia demais depois de tudo que ele disse a ela. Bahar diz que ficou furiosa naquele dia. Sarp deixa cair algumas lágrimas e diz que não sabe o que se tornou ou quando ficou assim. Bahar pede que ele não pense nisso agora, pois sua prioridade é pensar em como eles vão se libertar dos problemas para sair daquela casa. Sarp a interrompe e aborda o mesmo assunto, dizendo que está decepcionado consigo mesmo, não sabe onde estava o homem que ela tanto amava. Ele era um homem que amava a natureza, que era gentil com as pessoas, mas isso não é mais o mesmo. O mesmo aconteceu com Peril, que era uma boa mulher e muito gentil. Ele mesmo se encarregou de mudar isso, sem falar que por causa dele morreu seu melhor amigo Yelis. Ele machucou todas as pessoas que amava. Peril saiu de casa e teme que algo ruim aconteça com ela e seus filhos. Bahar olha nos olhos dele e pede que ele se concentre no que é realmente importante. Nada de ruim acontecerá com ele se ele contar a ela seus planos para apoiá-lo e sair de tudo isso. Sarp apenas responde que não tem nenhum plano. Gostaria de saber como resolver, mas não tenho ideia. Bahar está muito preocupado. Atice sai do quarto e vê o marido sentado na sala. Ela pergunta onde estão as meninas e Enver responde que Viu ainda está dormindo e Sirin está no banheiro. A maluca sai do banheiro, cumprimenta-os e vai até a cozinha. Atice, ainda irritada, diz que está cansada dessa atitude e comportamento. Ela pega a bolsa de Sirin e leva para seu quarto onde vê que há muita desordem e começa a se organizar. Ela deixa cair uma caixa e encontra a pulseira de diamantes que Sirin havia escondido. Atice pergunta à filha onde ela conseguiu aquela pulseira, e Viu abre a porta e ouve tudo, assim como Enver que também pergunta à filha como ela conseguiu. Atice diz com raiva que deve ter sido um presente de sua, ela deveria ter vergonha de aceitá-lo. Sirin pede à mãe que não fale com ela sobre a vergonha quando ela fugiu com o pai há muitos anos, quando ainda era casada com outro homem. Furioso, Enver tenta persegui-la para bater nela, mas Sirin corre e diz que ela está falando a verdade. O pai dela correu atrás de uma mulher casada e nenhum dos dois se importou, então eles não têm o direito de julgá-la nem qualquer autoridade moral. Atice grita com ele que ele não sabe o que está dizendo e também não tem ideia de tudo o que eles passaram, eles já pagaram mais do que por todos os seus erros há muito tempo. Enver apenas pede à esposa que não fale mais e quando Sirin vê sua mãe prestes a chorar, pede desculpas e diz que ela ficou chateada porque sempre acreditaram que ela é culpada de tudo. Além disso, os diamantes daquela pulseira são falsos. Ele comprou porque não é genuíno e é uma boa imitação. Atice diz que irá ao joalheiro para confirmar se isso é verdade ou não, mas um Sirin nervoso apenas pede que ela devolva. Atice responde que não. Enver, muito decepcionado e triste, diz que vai sair para passear e Atice pede que ele espere por ela. Ela manda Viu e Sirin prepararem seu próprio café da manhã e sai de casa com Enver. Atice e Enver caminham juntos pela rua. Ela diz que a filha os machuca quando sabe que eles descobriram alguma coisa, é muito doloroso e só busca fazer com que eles se sintam mal. Enver diz que é verdade e que lhe dói muito ouvir essas palavras da própria filha. Atice conta ao marido que desde o momento em que decidiram ficar juntos sabiam que teriam que aguentar todo tipo de avanço. Mesmo o pai de Bahar nunca a perdoou e tornou sua vida miserável. Todos os apontaram e não pararam de julgá-los.
Enver diz que viveria tudo de novo com prazer. Atice diz que também não se arrepende de nada, porque estar ao lado dele foi a melhor coisa que já aconteceu com ela em sua vida. Porém, ele acredita que se pudesse mudar alguma coisa seria ter lutado muito mais por Bahar, mesmo que ela não o quisesse. Ela se arrepende de tê-lo abandonado com o ex-marido, foi seu pior erro e até hoje não consegue se perdoar. Enver para e com um sorriso pergunta se ele se arrepende seriamente de ter decidido ficar juntos. Atice responde que não se arrepende de nada que tenha vivido com ele porque o ama muito e é grata por acordar ao lado dele todas as manhãs. Enver beija a testa de sua esposa e enquanto caminham ele pergunta o que farão com Sirin. Aquela jovem perdeu o controle, é uma pena o que ela fez na loja do Dundar e agora eles estão com o problema da pulseira de diamantes. Atice pede que ele se acalme, porque talvez ele tenha comprado e seja uma boa imitação. Enver pede que ela não continue a defendê-la e Atice diz que ela tem razão, mas não pode puni-la como se fosse uma criança, pois agora ela é uma mulher. Além disso, ele não a convenceu a voltar ao psiquiatra e não concluiu o tratamento. Eles voltam para casa. Ivil e Sirin estão na cozinha preparando o café da manhã. Ivil pergunta se é verdade que quando Atice ainda era casada ela fugiu com Enver. Ela achava que eram pessoas decentes, mas aparentemente sua vida tem sido interessante. Ele achava que só na casa dele e de Henry faziam dramas assim, mas não. Sirin sorri e pergunta o que estava acontecendo na casa de Henry. Ivil responde que seu tio gostava muito de viajar, ele era um espírito livre e gostava muito de arte. Por outro lado, a tia sempre foi amarga e nunca sai de casa. Sirin ri e diz que eles devem ter discutido o tempo todo, Ivil diz que justamente o motivo pelo qual seu tio viajava era para não estar perto de sua esposa. Henry foi praticamente criado pela tia que o disciplinou com mais rigor e ele herdou a cafeteria do pai. Sirin pede que ele lhe conte como era a esposa de Henry. Ivil lhe diz que ela era uma mulher muito chata e talvez tenha morrido de tédio. Ivil olha para Sirin e pergunta de onde veio aquela pulseira e quem é aquele que sua mãe mencionou. Sirin diz que comprou a pulseira em uma loja e não está interessada em sua. Ivil olha mal para ela e eles continuam cozinhando. Por outro lado, Arif toma o café da manhã na sala enquanto assiste televisão com o pai. Ele ouve uma batida na porta e ao abrir vê que é seu amigo Talat com um outro homem. Talat diz a ele que este homem veio ver seu carro que está à venda. Arif pega o paletó e sai de casa, e Yusuf vê pela janela que seu filho está mostrando o carro para vendê-lo e que é um tanto triste ter que fazê-lo. Quando Arif retorna, Yusuf pergunta se ele vai vender o carro e Arif responde que isso é problema dele e é melhor deixá-lo em paz. Yusuf se levanta e diz a ela que certamente precisa de dinheiro para ajudar Bahar e dar o dinheiro para ela, sempre agindo como um estúpido. Arif grita com raiva para ele sair dali e fecha a porta. Do outro lado, Yusuf grita que enquanto aquela mulher está com o marido, ele está vendendo o carro e entregando seus bens. Ele o abandonou e continua atrás dele. Arif apenas pensa e não diz nada. Atice e Enver estão tomando o café da manhã. A senhora termina o chá e se levanta, avisa que vai sair agora para a joalheria, vai para o shopping, onde também abre aos domingos. Sirin a interrompe e diz que ela só vai perder tempo. Enver, irritada, pede à filha que pare de procurar desculpas para tudo. Atice pede que não lutem e eles vão verificar se a pulseira é falsa ou não. Sirin segue a mãe até a sala e pergunta se ela não confia nela. Além disso, ele não gostou de falar sobre sua vida pessoal na frente de Ivil. Atice diz a ele que entende sua preocupação e que gosta de Henry e não quer que ele saiba o que ela fez. Sirin diz que é verdade, ela não só gosta dele, mas também sabe que ele gosta dela e não gostaria que Ivil contasse a Henry que um velho lhe deu alguns diamantes. Com isso ela perderia a oportunidade e Henry iria parar de procurá-la. Então ela não teria escolha senão continuar com sua. Um dos guardas de Peril entra na sala e traz café e frutas. Ela pede para ele deixá-los sobre a mesa e antes de sair o guarda vai até o piano pegar uma mamadeira de um dos bebês que estava no chão. Quando o guarda se vira para olhar embaixo do piano, ele percebe o microfone que está ali colocado e sabe que não é dele. Peril pergunta se tem algo errado e ele responde que não, apenas termina de levantar a garrafa e sai preocupado da sala. Munir entra apressado no escritório de Sua. Sua diz a ele que eles têm um grande problema e devem resolvê-lo imediatamente. Munir se senta e pergunta o que está acontecendo.
Sua diz a ele que estava pensando ontem à noite porque Bahar queria voltar com eles para a cidade. Lhe pareceu muito estranho que ele quisesse sair daquela casa com seus filhos sabendo que eles estavam em perigo. Depois de pensar sobre isso, ele descobriu um motivo que ela pode ter e é que ela com certeza acredita que assim ele não correria nenhum risco e quando tirassem de lá ele não iria direto para casa, mas para a polícia. Se isso acontecer, eles estariam perdidos e não podem permitir isso. Munir recebe uma ligação do guarda do hotel, que conta sobre o microfone que encontrou embaixo do piano. Munir desliga a ligação e informa o mesmo para a sua. Ele diz que devem ter ouvido todas as conversas, mas ninguém tocou no microfone e eles não perceberam que já sabem. Peril também não sabe. Su ordena que ele não faça nada e pede que prepare os homens para irem ao hotel. Antes de partir, Sua para Munir e também ordena que ele reúna os guardas que estão na fazenda. Ele não se importa com o que Peril disse, deve chamá-los para irem com eles ao hotel. Munir pensa e sai do escritório. Sarp e as crianças estão preparando biscoitos e quando Bahar entra na cozinha, Sarp diz aos filhos que esses são os biscoitos favoritos da mãe. Nizam pede alegremente à mãe que faça biscoitos com eles, mas todos ouvem um barulho de animal vindo do jardim. As crianças correm para olhar e veem que é um burro perto da entrada. Eles alegremente pedem à mãe que os deixe acariciar o burro por um tempo. Bahar diz que está tudo bem e as crianças vão embora. Bahar diz a Sarp que ele parece melhor e ele diz que sim. Na verdade, ele está feliz porque já pensou em um plano e eles estarão livres de qualquer perigo. Bahar pergunta qual é o seu plano. Por outro lado, vemos que Atice foi à joalheria do shopping para verificar a pulseira de diamantes. Pouco depois, ela volta para casa e Viu abre a porta para ela. Enver pergunta o que o joalheiro lhe disse e Atice devolve a pulseira para a filha enquanto diz que os diamantes não são reais. E Viu sorri ao vê-los e lembra o que fez com aquela pulseira ao substituir os diamantes verdadeiros por falsos. Sirin, atônita, finge que já sabia e diz à mãe que não deveria ter feito tanto drama sobre isso. Atice entra em seu quarto e Sirin vai atrás de sua mãe que pede desculpas por tê-lo incomodado, mas as joias pareciam muito reais. Porém, ficou feliz quando o joalheiro lhe garantiu que aquelas pedras eram apenas zircões. Atice pede desculpas novamente à filha e a beija na bochecha. Surpreso e irritado, Sirin diz que não há problema e sai da sala. Yusuf termina de se vestir e bate na porta do quarto de Arif. Ele pede que ela se abra e não exagere com seu mau humor. Nesse momento, ouve-se uma forte batida na porta do apartamento. Yusuf abre e vê que há 3 policiais que foram atrás de Arif. Poucos segundos depois vemos Arif saindo com os policiais que o obrigam a abrir sua cafeteria. Arif remove as fechaduras e abre a porta. A polícia pede para ele ficar do lado de fora e entra para verificar todo o lugar. Seida, nervosa, corre e pergunta a Arif o que está acontecendo, ele apenas responde que não sabe. Um dos policiais balança a cabeça e diz que já encontraram o que procuravam. Outro policial manda algemar Arif e seu pai, que ficam em estado de choque sem saber o que está acontecendo. Um policial sai com uma arma em uma bolsa como prova e todos ficam surpresos ao ver isso. Seida grita que é tudo um erro, mas Arif e Yusuf são colocados em patrulha, assim como 2 de seus amigos. Arif não diz uma palavra e apenas olha para Seida. Ela está muito preocupada e observa a patrulha ir embora sem saber o que fazer. Sarp e sua família saem para o jardim e passam um momento agradável juntos enquanto estão com o burro na frente de sua casa, brincam e riem. De repente um dos guardas se aproxima de Sarp e informa que ordenaram a todos os guardas que sair de lá e deve sair imediatamente. Bahar e Sarp se entreolham muito nervosos. Sarp vai embora com o guarda e diz que ele está louco se pensa em abandoná-lo agora, ele não se importa de quem recebeu essas ordens e se quiser pode pagar o dobro do que Su está pagando. Sarp pede que ele vá até os outros guardas e discuta sua negociação para ficar. O guarda obedece e vai. Sarp volta para Bahar e as crianças e diz que já cuidou disso, mas quando se vira para olhar para os guardas percebe que eles decidiram ir embora mesmo assim. Sarp corre em direção a eles, mas não consegue alcançá-los. Ele olha assustado para Bahar e fecha rapidamente a entrada principal. Su e Munir chegam para ver Peril no hotel. Um dos guardas diz em voz baixa onde está o microfone. Sua cumprimenta a filha e diz que ela veio porque queria saber como ela estava. Peril diz que está surpresa porque ele nunca vem vê-la no hotel.
a menos que algo importante aconteça. Eles se sentam e Peril pergunta se os passaportes já estão aí, Sua responde que chegarão em breve. Peril também pergunta se ele sabe alguma coisa sobre Sarp e Sua, olhando para o piano, responde que não sabe de nada. Você deve continuar se escondendo nas montanhas com seus filhos e ex-mulher e mencionar o nome da cidade. Nezir fica sabendo que Sua acabou de fornecer a localização específica de Sarp e fica animado. O velho careca pede à filha que não pense mais naquele homem, pois ele não vale a pena. Azim entra no escritório de Nezir e diz que já os localizou graças a Sua. Nezir, sorrindo, traz à tona uma das fotos do filho e apenas diz que muito em breve irá vingá-lo. Seus olhos se enchem de lágrimas de felicidade. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos!